Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem? Olha, irmãos, se tem uma coisa que a internet, as redes sociais está cheia, são de homens engravatados, pessoas ali que têm tanto tempo, né, que administram uma denominação, não administram uma igreja não. Eles administram uma empresa chamada igreja. Então a internet, ela está repleta desses homens. Existem pastores, existem líderes religiosos, bispo, né? Existe até sacerdotes. Existe tanta gente e por sinal, pessoas muito respeitadas, né? Aqui no Brasil, pessoas que realmente é conhecido no Brasil e no mundo. Mas sabe uma coisa que me deixa com a mente assim meio, sei lá, não sei nem o verbo. A minha mente fica um pouco embaralhada. É com a falta de respeito com a própria palavra escrita. Vem cá, na sua família, você impõe algum tipo de regra? Existe regra na sua casa? No seu quintal? Existe alguma regra? Tem coisa que você gosta e coisa que você não gosta? Na minha casa tem. Aqui na minha casa, se por um acaso eu estiver em casa e alguém entrar aqui bebendo, pode ser cerveja, pode ser cachaça, pode ser o que for, eu passo o olho assim e se a pessoa não entendeu, eu sou capaz de falar. Porque eu não gosto. Isso é coisa minha, tá? É coisa minha. E eu não abro mão disso. Dentro da minha casa, a própria Constituição do meu país me garante que dentro da minha casa eu sou rei. Dentro do meu quintal eu sou rei. A Constituição me garante que todo lar, a casa que você vive, que você mora, é o seu quartel-general. E você é rei. Então eu não permito. Se por acaso outra pessoa querer pular por cima da minha palavra, da minha regra, aí eu acho que o tempo fecha. Porque enquanto eu existir, segundo a própria Bíblia, a própria Constituição, na minha casa, é minha regra, é aquilo que eu aceito ou não. Você que é empregado, a empresa que você trabalha, existe regras? Com certeza sim. Com certeza sim. As regras, que são as normas, estão em todos os setores, inclusive na família. Agora, tem um lugar, tem um objeto que infelizmente parece que ninguém é dono, não tem dono. E não é a internet não. Não é as redes sociais. É isso aqui, ó. O livro chamado Bíblia. Essa aqui é uma das mais velhinhas que eu tenho e eu gosto muito dessa Bíblia aqui. Uma das, tá? Eu vou ler para você dois versículos só para você entender o que eu estou falando. Por que, gente? Como diz o irmão Cláudio Mendes, por que cargas d'água? As pessoas que se dizem pastores,
líderes religiosos, quando eles leem a Bíblia, eles não respeitam as regras da língua portuguesa no que diz respeito ao vernáculo. Olha só, hoje eu teria vergonha. Por isso que eu digo que eu não consigo mais frequentar um templo e ouvir uma pregação, principalmente futurista. Eu não consigo. Por quê? Porque eu vou assistir, eu vou ver o desrespeito à própria palavra que esses pastores usam. Preste atenção no capítulo 24 de Mateus, o versículo 14. Eu vou ler e vou fazer uma pergunta para você. Jesus disse assim, ó: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Onde está o verbo indicativo, que é uma das regras da língua portuguesa, aqui onde eu li esse versículo? Onde está o verbo indicativo? No verbo este. Jesus não diz, e aquele evangelho que virá é que vai ser pregado em testemunho a todas as gente. Jesus diz, e este. Qual era o evangelho que Jesus pregava mesmo? Era o evangelho da graça? Negativo. Era o evangelho da incircuncisão? Negativo. O evangelho que Jesus pregava, ele ordenou aos 12 discípulos que também pregassem, mas só para judeus, e não era para gentios e nem samaritanos. Aí você me pergunta, mas aonde que você encontra isso? Aonde que está escrito isso? Não tem problema. Vamos aqui em Mateus capítulo 10. Vamos olhar aqui. É porque a maioria das pessoas, a maioria não, errei, perdão, desculpe. Muita gente que ouve ou visualiza nossos vídeos, muita gente que ainda é futurista, eles dizem que a gente fala sem base bíblica. Não, querido. Pelo contrário, nós só lemos o que está escrito. Olha no capítulo 10 de Mateus, quando Jesus selecionou os 12 discípulos, olha o que ele disse. Se você ler do versículo 1, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4, é a seleção dos 12. Aí a partir do 5, começa assim, Jesus enviou estes 12. Estes é mais um verbo indicativo. Eram só 5, 10, 12 que pregaria qual evangelho? Jesus disse assim, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou. O que Jesus ordenou aos 12? Vocês não ireis pelo caminho dos gentios e nem entreis em cidade de samaritanos. Ides as ovelhas perdidas da casa de Israel. E vocês chegam lá, vocês vão, e indo, vocês pregam dizendo, o reino dos céus está próximo. Aí quando você vai para o livro de Lucas, no capítulo 9, o versículo 11,
A mesma ordem que Jesus mandou, ele falou: agora, quando vocês chegarem, vocês podem dizer que o reino de Deus já chegou até vocês. Jesus, ele pregava o evangelho do reino, juntamente com seus discípulos. Aí Jesus disse, em Mateus 24:14, que aquele evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. Mas que mundo era aquele? O mundo cosmos ou o mundo aion, que era o mundo habitável naquela época? Era o mundo aion. Não era o mundo cosmos. Se você pegar uma Bíblia original, que é muito difícil de se achar, mas as traduções mostram, né? Você pega aí o hebraico para o português, o grego para o português, você vai encontrar mundo, não é cosmo, é aion. Aí Jesus diz: em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Agora preste atenção no mesmo capítulo e no versículo 34. O contexto do capítulo 24 é sobre a primeira parte e a segunda parte da grande tribulação. O capítulo 24 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 14, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a primeira parte da grande tribulação. A partir do versículo 15, aí é a grande tribulação em si. A partir do versículo 29, você já começa ali a desmistificar a aparição propriamente dita da manifestação do Filho do Homem. Jesus disse, Mateus capítulo 24, versículo 34, em verdade eu digo a vocês. Você sabia que os pastores, quando leem a Bíblia ou pregam a Bíblia, esses falsos ensinadores, eles não respeitam isso. Jesus disse, ele disse assim, ó, em verdade, eu vos, ou seja, esse vos, os futuristas falam assim, tá vendo que Deus está falando para você? Tá vendo que Jesus está falando para você? Que Cristo está falando? Mas que Cristo, meu Deus? Que Jesus no século 21? O Verbo se fez carne no primeiro século e habitou entre os homens. Depois, Jesus, que era o próprio Deus em carne, ele volta à eternidade e toma sua posição de origem. Você quer entender isso? Você tem que ler Isaías 45, por exemplo. Você não vê a presença ali de um filho. Você não vê a presença de um Espírito Santo como pessoa. Você vê ali o Criador falando, eu sou e fora de mim não há outro. Eu sou o único Deus. Ele fala que ele é o único. Para quem acredita na Trindade, quando perguntaram a ele, ô Jesus, me fala, como é que nós vamos conseguir chegar a Deus? Como que a gente vê Deus? Qual o caminho? Jesus falou, rapaz, eu não acredito nisso não. Vocês estão há tanto tempo comigo e vocês estão me perguntando qual é o caminho para chegar a Deus. Na verdade, quem vê o Pai vê a mim, e quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, eram as duas pessoas numa só. O Verbo se fez. O Verbo era a palavra, o Verbo era Deus. Se fez carne e habitou entre os homens. É claro que você vai encontrar na internet vários estudos, muitos líderes religiosos falando que Jesus também era Deus. Existiu o Pai, existiu o Filho, existiu o Espírito Santo como pessoa. Mas vamos deixar para lá e vamos focar aqui no trabalho. Então Jesus diz, Mateus 24:14, em verdade eu vos, ou seja, eu digo para vocês, não é para vocês brasileiros, não é para vocês americanos, era para vocês, aquele povo que estava ouvindo ele, povo judeu,
Jesus disse, não vai passar. Em verdade vos digo que não passará esta, olha o verbo indicativo aqui, queridos. Esta geração. Qual era a geração que não iria passar? Era a geração dos 70. Jesus disse, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus disse, o céu e a terra pode passar, ou passarão, ou seja, o curso normal, o céu e terra, né? O céu em movimento, estrelas, os astros ali, sol, lua, e a terra ali. Céu e terra passará, mas a minha palavra não passará. Ou seja, Jesus estabeleceu um limite para que a grande tribulação pudesse acontecer. E qual era o limite em que a grande tribulação tinha que acontecer? Era naquela geração. E justamente o templo caiu em qual geração? Na geração dos 70, porque o templo caiu no ano 70. O símbolo maior da lei, o STF dos judeus, caiu. Nunca mais vai haver sacrifícios como havia na época da lei. Então, cadê vocês, professores? Eu teria vergonha de assistir a uma pregação de vocês hoje, principalmente os futuristas. Eu teria vergonha de dizer que eu sou membro da igreja de um pastor futurista, porque senão eu me formaria em um pregador também que engana as pessoas e mente para as pessoas. Graças a Deus que eu me libertei disso. É interessante, irmãos, que você ouve cada palavra de algum líder religioso no YouTube, né? No Tique-Tique, né? Lá no Fleição, né? Lá no Way, né? Para não falar o nome certo. Para driblar os robozinhos aí, talvez, né? Aí eles ficam lendo palavras de autoajuda para as pessoas, como se aquilo que está escrito na Bíblia fosse para você. Claro que você vai me criticar e falar assim, não, mas é para nós também, queridos. É para nós. Depois do ano 70, o que aconteceu? Deus estabeleceu o seu reino. Deus vive dentro de mim, dentro de você. Só que você não se dá conta disso. Você acha que tem que ter um líder espiritual para te apontar o caminho de Deus. Você acha que tem que ter um líder espiritual para orar por você, porque você acredita que ainda existem os 5 ministérios, não é? Mas Deus não é tudo em todos? Não cumpriu o livro do Apocalipse? E o que você está esperando para se encontrar em você mesmo? Porque o Criador está dentro de você. Então, se houvesse respeito realmente dos pregadores com respeito à palavra de Deus, meu querido, as coisas mudariam, as pessoas viveriam melhor. E os pastores, eles iam torcer o beiço e falar, eu sou um tremendo sacana, eu estou enganando as pessoas. Querido, é só você querer. Deus te abençoe. Estamos juntos. Quer me ajudar financeiramente? A ajuda que você manda para mim, eu envio para os irmãos lá na África, que está cuidando de criança lá, comida, alimentação, né? Remédios, tá bom? E pode confiar, pode ter certeza. Se você não acreditar, eu te envio o link e você vai acreditar. Então, se você puder ajudar, ajude. Eu agradeço de todo o coração. Deus abençoe a todos nós. E um abraço para a nossa família do Evangelho Eterno. Tchau. Deus abençoe.